Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos dar início na nossa escola bíblica. Vamos nos pôr de pé, façamos uma oração ao Senhor, nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, divino e santo, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por mais este momento, esta rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, meu Deus, com o propósito de estarmos meditando, Senhor, e estudando a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Palavra esta, Deus, que tem edificado a nossa vida, Senhor, tem estruturado a nossa fé, palavra na qual, Deus eterno, temos que estar alicerçados, Senhor, sobre Teus ensinamentos, sobre, Senhor, os ensinamentos contidos dentro da Tua palavra, Senhor. Pai, te pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Tem de nós misericórdia e compaixão. Rogamos Tua presença nesta manhã. Abre a nossa mente, Senhor, a nossa compreensão, para compreendermos e entendermos a Tua palavra e a Tua vontade expressa nela, Senhor. Dá-nos a inspiração e a unção do Teu Espírito Santo, e em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor, pois a nossa vida é justamente para isso, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, fica pois conosco, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus nós oramos, e estas bênçãos desde já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Lição de número 3. Na lição passada nós estudamos sobre avivamento no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo da lição, João 4:10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo de número 10. A verdade prática da lição: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Esta é a verdade prática da lição de hoje. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe, capítulo 4 de João, versículos 7 até o 15. Capítulo 4 de João, versículos de número 7 até o 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe:
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Podeis assentar. Chegou nosso irmão Ronaldo, seja bem-vindo. Graças a Deus. A introdução da nossa lição. Nesta lição, na lição de hoje, em que estaremos focando o avivamento no Novo Testamento. Nós temos aqui um panorama geral a respeito disso, a respeito do avivamento no Novo Testamento. É um panorama, vimos? Nada mais profundo. Nós estaremos passando, dando uma vista nos 4 evangelhos e no livro de Atos e no livro de Apocalipse e nas cartas paulinas e nas cartas pastorais. Esta é a divisão do Novo Testamento, os 4 evangelhos, o livro de Atos, a sequência, as cartas paulinas, 13, as cartas pastorais dos demais autores, Pedro, João, Tiago, Judas, e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, o livro da revelação, da escatologia, dos acontecimentos dos últimos dias. Então nós vamos fazer um panorama, uma vista acerca deste assunto do avivamento nesses livros, nos livros do Novo Testamento. Então vamos estudar o avivamento trazido primeiro por Jesus, mediante aos homens comissionados depois por ele, os apóstolos, para proclamar a mensagem de boas novas, as boas novas de salvação para Israel e também para o mundo. Então, desse modo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem restauradora, a mensagem transformadora, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos, na sequência, vão transmitir esta gloriosa mensagem por meio de epístolas e por meio dos livros. Então, começamos com João Batista, anunciando a chegada do Messias, despertando a nação para isto, profecias do Antigo Testamento acerca deste fato, ou seja, acerca da vinda do Messias, elas estão se cumprindo nos dias de João. E João é como se fosse um precursor, um anunciador, aquele que vem antes do rei, anunciando a chegada do rei, trazendo então o início de um avivamento, uma nação morta, sonolenta, espiritualmente falando, falida, começa a ouvir então palavras de chamada ao arrependimento. Esta é, irmãos, a tônica da pregação de João. Quando ele aparece pregando, as suas palavras convergem muito para isso. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Então, para participar do reino de Deus, é preciso arrependimento. É isso que João está dizendo, o reino é chegado.
O Messias está entre nós, mas para ser participante deste reino, precisa se arrepender dos seus pecados, da vida de transgressão, de pecado, para então ser participante deste reino, para então ser participante de Cristo. Então, João é o primeiro a anunciar a chegada do Messias e a chegada deste avivamento. João batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. Jesus está já com 30 anos e começa então a sua pregação, o seu ministério. E as primeiras palavras do Senhor também são nesse sentido: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Jesus traz uma mensagem renovadora, uma mensagem de transformação, de mudança, uma mensagem, amados irmãos, forte, impactante, que vai trazer, irmãos, ao coração daquele que se abre, que crê, que acredita, que vai trazer paz, alegria, gozo, um gozo imenso, que é o gozo da salvação. Amém? Então nós vamos dar uma pincelada nesse assunto, nesses livros do Novo Testamento. É uma visão apenas panorâmica, não dá tempo para nós estarmos estudando livro a livro, né? É apenas uma visão panorâmica acerca do avivamento nesses livros do Novo Testamento. O primeiro tópico da lição: o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Então é a última revelação de Deus para o mundo. A carta aos Hebreus, ela começa assim: havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós falou pelo Filho. É a revelação de Deus em Jesus Cristo. É o próprio Deus trazendo uma mensagem de conversão, de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida. Então é a última revelação de Deus para o mundo. E está bem nítida isso quando Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então é a última revelação de Deus. Aquele que crê nesta revelação será salvo, aquele que despreza, aquele que não crê, vai ser condenado. Então é a última revelação de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, o livro de João, o Evangelho segundo São João escreveu. O avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. João, o evangelista, o discípulo amado, ele escreve-nos o Evangelho de João. Ele escreve 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, sendo que a segunda e a terceira contém apenas um capítulo, e também vai escrever o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, quando já na sua velhice se encontra isolado, exilado na ilha de Patmos, e ali ele recebe a revelação escatológica dos últimos acontecimentos. No Evangelho de João, que é o que nós estamos focando agora, o Evangelho de João, ele foi escrito lá pelos anos 80 e 95 da nossa era, do nosso tempo, depois de Cristo. É um livro diferente dos demais evangelhos. Nós temos Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, são parecidos. O Evangelho de João, ele é diferente. A abordagem de João difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos este evangelho um livro sinótico. É diferente, é diferenciado. A abordagem,
a visão de João ao escrever o livro, o seu evangelho, ao contar a história de Cristo. Ele vai, ele é diferenciado dos demais. Lucas apresenta Jesus como o Filho do homem, João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Do prólogo do evangelho, com sua sublime declaração, vimos a sua glória. O capítulo 1 de João é fantástico, é maravilhoso, né? Ele comprova a deidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, para combater a heresia dos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é criatura e não Deus, esse versículo é maravilhoso, é fantástico. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, comprovando aí a deidade, a divindade de Jesus. E vai, dizendo, falando acerca deste Verbo encarnado, e no versículo 14, uma sublime declaração, uma maravilhosa declaração: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é lindo, irmãos, isso é maravilhoso, essa declaração de João acerca de Jesus. Então, do prólogo do evangelho, ou seja, do primeiro capítulo, do início do evangelho, com esta sublime declaração, vimos a sua glória, até a sua conclusão, lá na confissão de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus, o Filho encarnado. Então, para combater heresias que contestam a divindade de Jesus, desacreditam da divindade de Jesus, o livro de João é algo muito maravilhoso, que comprova aí a deidade de Jesus, o Verbo que se encarnou, que se fez homem e que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outra coisa, outra característica no livro de João, a palavra crer aparece 98 vezes no evangelho. A palavra crer ocorre 98 vezes, equivalente a receber a Cristo. Ao mesmo tempo, este crer requer do crente uma total dedicação a Ele, e não apenas uma atitude mental. Aparece então, enfatiza bastante a palavra crer. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, você, ao ler o livro de João, você vai ver 98 vezes ele utilizando a palavra crer. Terceira característica, vida eterna. Em João é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas a nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, a qual resulta tanto na libertação da escravidão do pecado e dos demônios, como em nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele. Então, a palavra vida eterna é um conceito-chave em João, se referindo não somente a uma vida, a uma existência sem fim, mas também a uma nova qualidade de vida, uma transformação que vai ocorrer na vida daquele que crê e aceita a Jesus. Outra característica neste livro, no Evangelho de João, é o Evangelho dos encontros pessoais de Jesus, ou seja, encontro de Jesus com pessoas. Temos aí, irmãos, nesse Evangelho, 27 desses encontros individuais assinalados, 27 encontros pessoais de Jesus com pessoas. No livro
do Evangelho de João. A quinta característica, o ministério do Espírito Santo, pelo qual ele capacita o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após sua morte e ressurreição. Enfatiza bastante o ministério do Espírito Santo, quando Jesus disse: olha, não vou deixar vocês órfãos, está lá em João, não vou deixar vocês órfãos, eu tenho que voltar, vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Tá? Então, o ministério do Espírito Santo, que é aquele que vai capacitar o crente, que iria capacitar os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, para a continuação do trabalho da obra do Senhor. Tá? Então João apresenta o ministério do Espírito Santo, que vai atuar, que vai capacitar o crente, comunicando-lhe continuamente a vida e o poder de Jesus após a sua morte e ressurreição. A sexta característica vista em João, a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Em João, a verdade liberta, 8,32, a verdade purifica, 15,3. Ela é a antítese da natureza e atividade de Satanás. João mostra a verdade em Deus, em Jesus, e mostra que o diabo é o pai da mentira, né? João 8,44, Jesus está dizendo que o diabo é o pai da mentira, nele não há verdade, só há engano, mentira. A sétima característica, a importância do número 7 neste evangelho. Olha que coisa interessante, né? Observarmos isso, né? Nos livros que estudamos a palavra de Deus, a importância do número 7 neste evangelho. 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações, eu sou, dão testemunho de quem Jesus é. Uma característica vista aqui no Evangelho de João, são 7 sinais, são 7 sermões. João é o que menos mostra sinais, milagres de Jesus, é o que menos enfoca esta parte de milagres. Só tem 7 milagres feitos por Jesus, narrados por João. No final do livro ele diz: olha, Jesus fez tanto milagre, que se a gente fosse contar todos eles, não haveria um livro no mundo que coubesse a quantidade de milagres que Jesus realizou. Ele narra só 7 milagres, 7 declarações, eu sou, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. São 7 declarações do eu sou. Lembram-se de Êxodo capítulo 3, quando Moisés, diz para Deus: Senhor, vou chegar lá para o povo de Israel, dizendo que tu me enviou, e aí eles vão perguntar: mas quem é que te enviou? Qual é o nome desse Deus que te enviou? O que eu vou dizer? Aí o Senhor diz: diga para eles que o eu sou te enviou, o eu sou. E Jesus usa muito isto, ao se expor, ao se apresentar à nação: o eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. São 7 declarações do eu sou em João, dando aí, irmãos, um testemunho de quem Jesus é. Então a proeminência do número 7 no livro de Apocalipse também existe, do mesmo autor. E por fim, o emprego de outras palavras de destaque, como luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo. Então está aí a característica, as 8 características do Evangelho de João, que vai facilitar o estudo daquele estudante, que é ávido em conhecer mais acerca das Escrituras Sagradas, em conhecer mais
a palavra de Deus, tá? Então são essas 8 características que nós vemos aí no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Esse Evangelho de Mateus, ele é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. Mateus apresenta Jesus como Rei, Evangelho do Reino. As expressões Reino dos Céus, Reino ou Reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, é o Evangelho do Reino, né? 30 vezes essa palavra aparece: Reino dos Céus, Reino de Deus, ou só simplesmente Reino. Vamos falar sobre as características vistas aqui neste Evangelho, no Evangelho de Mateus. São 7 as características principais deste Evangelho. Quando estudamos o Evangelho de Mateus, quando nós nos detemos um pouco mais, né? Fazemos uma leitura, assim, no sentido de estudarmos, nos aprofundarmos no livro de Mateus, tá? São 7 as características principais. É o mais judaico dos 4 evangelhos. É o mais judaico dos 4 evangelhos. Segundo, contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a igreja no século II a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. É uma característica aqui no Evangelho de Mateus, né? São os sermões do Senhor Jesus, né? O famoso Sermão do Monte, que ocupa 3 capítulos de Mateus, aparece nos outros evangelhos, né? Mas de forma bastante resumida. No Evangelho de Mateus ele é bem extenso, ele dá uma atenção muito grande a estes sermões do Senhor Jesus. A igreja primitiva usou muito o Evangelho de Mateus para discipular os novos convertidos, né? Para trazer conhecimento às pessoas que se agregavam a Cristo. Terceiro, os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus. Tanto o Sermão da Montanha, no início do livro, quanto o sermão profético, a partir do capítulo 24, quando o Senhor começa a falar de escatologia, de acontecimentos, né, escatológicos, são bem extensos, bem explicativos, né, bastante extensos. É uma particularidade de Mateus ao expor os sermões, os ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus apresenta Jesus como um rabino diferenciado, né? Mateus faz questão de dizer isso. Jesus ensinava de forma diferente dos escribas, de forma diferente daquilo que o povo estava acostumado a ouvir. Lá no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus diz, né, que as pessoas ficavam admiradas com o ensino do Senhor, porque Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos demais. Então, Mateus mostra esta diferença dos sermões do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, em relação aos ensinamentos dos mestres da lei. Jesus ensinava com autoridade, como tendo autoridade. Então, os 5 sermões
já mencionados, contém os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus. Isto durante seu ministério na Galileia. E quanto à escatologia, as últimas coisas a acontecer, o sermão profético, quando o Senhor começa a tratar deste assunto, da escatologia, de acontecimentos de finais de tempo. Este evangelho, a quarta característica, este evangelho de modo específico identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O que isso quer dizer? Mateus, ele sempre está dizendo assim, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que os profetas disseram. Então, quando acontecia algo, com Jesus, e isso estava no Antigo Testamento, então Mateus, ele enfatiza isso, muito mais do que os demais. Ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse nele o que estava escrito, ou o que os profetas disseram acerca dele. Então ele chamava bastante a atenção das pessoas, para confirmar que aquele que estava ali era o Messias, o enviado de Deus. Então ele se utilizava de escritos do Antigo Testamento para provar, como se quisesse provar para a nação, olha, este é o Messias, este é o rei, este é aquele que haveria de vir. As coisas que estão acontecendo com ele, na vida dele, provam isso. Isto que vocês estão vendo hoje acontecer é um cumprimento da palavra, é um cumprimento de uma profecia, acerca da vida dele. Isso com a intenção, de corroborar, a ideia de que aquele rabino que ali estava era diferenciado, era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Amém? Então isso muito mais do que os demais. Mateus recorre às escrituras do Antigo Testamento para provar a divindade de Jesus. Bom, a quinta característica, Mateus menciona o reino dos céus, reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. É o evangelho do reino dos céus, reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante ao homem que porque o reino de Deus é semelhante, ele utiliza muito esta expressão, reino de Deus, reino dos céus, ou simplesmente reino, 2 vezes mais do que os demais. Sexta característica, Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus, o poder divino ora em operação no reino, sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. O triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, no fim dos tempos. Então Mateus enfatiza isso, destaca os elevados padrões de retidão do reino de Deus, a ética do reino, os padrões elevados do reino, a mudança, a transformação que deve haver na vida do seguidor de Cristo, padrões morais, padrões éticos elevados. Mateus apresenta isso. Apresenta também o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo, em muitas operações de milagres, de sinais no reino. Mostra o poder de Deus sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios e finalmente sobre a morte, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, vencendo a morte. Amém, irmãos? Vocês não estão entendendo? Amém? E por final, mostra o triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, lá no fim dos tempos, final da grande tribulação, quando o Senhor vai instalar o seu reino, o reino milenar, o reino do Senhor Jesus. E por fim, a sétima característica, Mateus é o único, isso aqui é importante, Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. É o único evangelho que menciona
a igreja. Está lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A primeira menção de igreja no Novo Testamento. Só Mateus fala disso. Só Mateus mostra a igreja, né, que o Senhor fundaria, a igreja que teria a responsabilidade da propagação das boas novas de salvação. Então Jesus, uma declaração solene, grandiosa, gloriosa: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você vai ver isso só em Mateus. É o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, não é de homem. A igreja é de Jesus. Foi Ele que edificou a sua igreja. Mediante a sua morte na cruz do Calvário, Jesus edificou a sua igreja. Amém? Marcos, Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e sobre a morte. Marcos faz questão de mostrar Jesus dominando todas estas forças. As doenças, as enfermidades, em Marcos, tem um relato grande de Jesus curando doenças, curando enfermidades. O poder do Senhor sobre os demônios, está lá em Marcos, a libertação daquele endemoniado terrível lá de Gadara, mostrando o poder de Deus sobre as forças demoníacas, aquele lunático endemoniado que vivia nos sepulcros, que vivia acorrentado, de tão violento que era, e ele conseguia quebrar os grilhões, e vivia desta forma até que Jesus encontrou com ele e o libertou, deixou ele em pleno juízo, são, e mandou que ele fosse para os seus contar o quanto Deus tinha feito por ele na vida dele. Então mostra aí o poder de Deus sobre as entidades demoníacas, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, mostra Jesus dominando as forças da natureza, as 2 tempestades que Jesus acalma. A primeira, quando Jesus está dormindo na popa do barco e os discípulos estão apavorados com a tempestade, estão pensando que vão morrer, e Jesus está lá dormindo na popa do barco. Eles acordam desesperados a Jesus: mestre, acorda, não se dá que pereçamos, você não está vendo que a gente está morrendo, que o barco está afundando, Jesus levanta e ordena ao vento que se acalme e o mar também, e aí então ocorre uma bonança e eles ficam admirados, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem. E a outra, quando Jesus vem ter com os discípulos em uma outra tempestade, eles estão no meio do lago, e Jesus vem ter com eles andando por cima das ondas, dominando também as forças da natureza, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. E a morte, a ressurreição, por exemplo, da filha de Jairo, que havia morrido, e que Jesus foi lá e ressuscitou. Então Marcos apresenta aí Jesus como servo vencedor sobre doença, demônio, força da natureza e morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor. Ele é maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, ele é traído por Judas, um dos seus discípulos, ele é humilhado pelos soldados romanos, mostra, enfatiza o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, a dor de Jesus ser traído por um dos seus discípulos, aquele que comia junto com Jesus, Judas, que permitiu que o diabo entrasse nele e o levasse a isso, a trair Jesus, mostra Jesus sendo maltratado, rejeitado, maltratado pelos líderes judaicos que não aceitavam, que não recebiam
Jesus como Filho de Deus, né, que para ele Jesus era um impostor, um falso profeta, humilhado pelos soldados romanos, quando preso, foi humilhado pelos soldados romanos, né? E terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante, vencendo o pecado, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está mais aqui. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Amém? Então a característica de Marcos é apresentar Jesus como um servo. Vamos destacar 4 características que vão distinguir aqui o evangelho de Marcos. A primeira característica, sendo um evangelho de ação, né? Você percebe quando está lendo Marcos que parece algo assim que vai acontecendo, né? Ele está narrando acontecimentos, é um livro realmente de ação. Ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que suas palavras, tá? É um livro de ação, né? Você está lendo o livro de Marcos, está percebendo a ação a todo tempo. Jesus sempre em atividade, curando, dominando forças malignas, dominando forças da natureza. É uma narrativa bastante ativa, é um evangelho de ação. Você percebe que Marcos enfatiza mais o que Jesus fez do que os seus ensinos, do que suas palavras. E aí, amados irmãos, aí você pode falar, mas por que isso, né? Porque isso, um completa o outro, né? Se você quer as palavras e os ensinamentos de Jesus, vá para Mateus, está lá cheio. Se você quer ver Jesus em ação, dominando força demoníaca, né? Se o teu momento é esse, né? Você precisa de um Jesus ativo, né? Dominando força da natureza, dominando demônio, curando doença, vai para Marcos, está cheio disso no livro de Marcos. É um livro de ação, ele enfatiza mais o que Jesus fez do que suas palavras, tá? E aí, amados irmãos, a Bíblia completa, né? Porque um completa o outro, tá? Nós temos aí um total grandioso e glorioso quando lemos os 4, amém? Tá? Então, daí Marcos registra 18 milagres de Jesus, tá? E sem observar, o livro é curtinho, é bem curto, é bem sucinto, bem resumido, ele vai logo ao assunto, tá? Então ele narra 18 milagres de Jesus, e somente 4 das suas parábolas, tá? Então os outros evangelhos têm parábola, muitas parábolas. Marcos só narra 4 parábolas de Jesus. Isso é uma característica, tá? O que é uma característica? É aquilo que você observa ao estudar o livro, é aquilo que te destaca. Quando você está estudando um livro, é aquilo que chama a tua atenção. Ou seja, poxa, nesse livro de Marcos não tem muitos sermões, não tem muito ensinamento de Jesus, tem muito milagre, tá? Então é uma característica, tá? Marcos se deteve ao escrever o seu evangelho a muito mais ao que Jesus fez do que ao que Jesus ensinou, tá? Então é uma característica marcante aqui no livro de Marcos. Então, como o evangelho aos romanos, ele vai explicar os costumes judaicos. É uma coisa que também você observa, tá? Ele explica, porque o livro de Marcos é direcionado aos romanos, então ele tem que explicar alguns costumes, né, judeus, para que os seus leitores entendam isso, tá? Então, por exemplo, naquela passagem de lavar as mãos antes de comer, né? Tem uma explicação ali bastante assim, bastante detalhada desse costume, né? Então, quando eles vão para os mercados e quando eles voltam, eles lavam as mãos. E quando eles vão comer, é tradição deles, eles não comem sem lavar as mãos. Quando eles vão para o mercado fazer compras, quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem é lavar as mãos, tá? Isso é uma explicação de uma tradição, de um costume judeu, para que os seus leitores entendessem, né?
E nesse momento ele está narrando, né, a intriga dos fariseus, né, ao observar que os discípulos do Senhor não lavavam as mãos antes de comer, né, e a crítica dos fariseus em relação a isso, né, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E aí o Senhor ensina para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Jesus aproveita da situação para trazer um ensinamento. Olha, vocês estão tão assim, tão preocupados com isso, né? Isso é uma questão de higiene. É claro que comer sem lavar as mãos é uma questão de higiene. Só vai afetar o físico, né? Se você comer com as mãos sujas, bactérias podem entrar no seu corpo físico, trazer doença, físico, apenas físico. Mas o Senhor diz, vocês deveriam ter uma preocupação maior com o espírito, com a alma, porque aquilo que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra vai para o ventre e é expelido pelo corpo. Agora o que sai é o problema, porque o que sai do homem é o que está dentro dele, é o que está dentro do seu coração. Amém, irmãos? Então Jesus aproveita essa situação para trazer um ensinamento forte e poderoso naquela ocasião. Então Marcos, ele explica bastante os costumes judaicos. Ele vai omitir todas as genealogias judaicas. A narrativa do nascimento de Jesus, tá? Ele omite a narrativa do nascimento de Jesus, não tem isso no livro de Marcos. Ele já começa, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo, e já começa no capítulo 1, já falar do batismo e da tentação de Jesus, no primeiro capítulo, ele já vai direto ao assunto, não se prende a genealogias, como Mateus, por exemplo, né, dá a genealogia de Jesus, Lucas dá a genealogia de Jesus, Marcos não se preocupa com isso, ele já vai direto, tá? Ele não mostra ou não comenta sobre o nascimento de Jesus, como nós vemos em Mateus, e mais ainda em Lucas, com mais detalhes, né? Lucas é o que mais detalha acerca da narrativa do nascimento de Jesus. Marcos passa por cima disso, já vai direto ao assunto. Se preocupa em traduzir as palavras aramaicas e emprega termos latinos, tá? Então ele se preocupa em traduzir algumas palavras aramaicas. Tabita cumi, menina, te digo, levanta-te. Eloi, Eloi, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele se preocupa em traduzir estas palavras. Terceira característica, Marcos inicia seu evangelho de modo repentino, é o que eu disse, né? Ele já vai direto ao assunto. Quando você começa a ler o livro de Marcos, não tem introdução, ele já vai direto ao assunto, já começa falando de João Batista, no capítulo 1, aí depois, no mesmo capítulo, ele já fala sobre o batismo e a tentação de Jesus. Jesus aqui já está com 30 anos, tá? Não fala sobre o nascimento de Jesus, não fala sobre a infância do Senhor. Lucas mostra Jesus no meio dos doutores aos 12 anos de idade. Marcos passa por cima de tudo isso, já vai direto ao assunto. Então inicia seu evangelho de modo repentino, descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto, ele é bem sucinto, não se detém a detalhes, e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente. 42 vezes no original aparece essa palavra imediatamente, né? Vai direto ao assunto, ele não se prende a muitas explicações, a minúcias, como Lucas. Lucas é um evangelho de detalhes. Quer detalhes? Vai para Lucas. Minucioso, tá? Bem minucioso, tá? Com muitos detalhes. É o evangelho das minúcias, dos detalhes, o evangelho de Lucas, né? Marcos não, ele é direto, ele parece que está com pressa de escrever, né, de relatar, ele não se prende a detalhes, ele só vai expondo e só vai, né, descrevendo aquilo que ele quer passar para os seus leitores.
Quarta característica, como o evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário. Tá? Então está aí as características aí do livro de Marcos, o avivamento no livro de Marcos. Vamos para Lucas, para fechar aqui os evangelhos. Lucas. Então, a lição de hoje, irmãos, é assim, tipo assim, é mostrar para você como você deve estudar, né, a palavra do Senhor. Abre um horizonte, assim, de perspectivas, né, de você se aprofundar, de você estudar, de você analisar, fazer uma leitura, assim, analítica, né, ou seja, analisar pormenores que muitas vezes passam desapercebidos aquele leitor apressado, né? Que lê apressadamente, né? Aquele leitor que se detém, que para, que medita, que cavoca, que quer saber mais, que quer se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. São detalhes ricosíssimos que dão aí um caminho ao estudante da Bíblia a percorrer, a estudar, a se aprofundar, a conhecer mais a palavra do Senhor. Amém? Em Lucas, o evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Tá? Você vê muito esta expressão em Lucas, o Filho do Homem. Tá? Então, é considerado o evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Tá? Veja como a Bíblia se completa. João se preocupa em mostrar o que? A deidade, a divindade de Jesus. Tá? Lucas se preocupa em mostrar a humanidade de Jesus. Para Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Tá? Um completa o outro, irmãos, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, a gente tem que partir do ponto, irmãos, de que esses escritores da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever. Tá? Então, o Espírito Santo inspirou a cada um focar em um aspecto, para que hoje a gente pudesse ter um todo. Está entendendo? Tá? Então, o Espírito Santo inspirou João a mostrar a deidade de Jesus, para não haver dúvida de que Jesus era Deus. Tá? Então o Evangelho de João se abre com uma solene afirmação: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tá? Então, comprovando a deidade, a divindade de Jesus. Já Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para mostrar a humanidade de Jesus. Para Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Tá? Para que hoje nós tivéssemos o entendimento de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. A gente não pode negar a humanidade de Jesus e nem tampouco a sua divindade. Jesus era humano, mas ao mesmo tempo era Deus. Amém? Então percebe que um completa o outro. Tá? Então a gente tem que partir do ponto, né, irmão, de que estes homens tiveram uma inspiração a escrever isso. Foi o Espírito Santo quem os inspirou a focar em determinado aspecto da vida de Jesus. Se João foca a divindade, Lucas vai focar a humanidade de Jesus, e aí a gente tem um todo, né? E hoje a gente pode dizer perfeitamente, baseado nas Escrituras, de que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Bom, vamos lá. Então, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, é o que mais dá detalhes sobre o nascimento de Jesus, né? Como homem, tá? Como ser humano, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, o novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. O livro de Lucas, vamos detalhar 8 características principais do Evangelho de Lucas. Primeiro, seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. Lucas é aquele detalhista, sabe aquele escritor que vai escrever e que se preocupa
né, com que o seu leitor entenda perfeitamente aquilo que ele quer falar, escrever, passar. Então ele vai com detalhes, é o evangelho que você tem mais detalhes, mais minúcias, ele é muito, mas muito detalhado, tá? É enriquecedor, tá? Você tem, em Lucas, você tem, assim, coisas que você não vê nos outros, detalhes que escaparam, né, da penas dos demais, Lucas não deixou escapar, tá? Então, quando você vai ver, por exemplo, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, Lucas dá detalhes ali, fantásticos, né? Maravilhosos. Até no nascimento de João Batista, né? É Lucas que narra lá o pai de João, o sacerdote Zacarias no templo, tendo aquela visão, né? E ficou, por não ter acreditado muito na palavra do anjo, o anjo falou: você vai ficar mudo até que as coisas aconteçam, né? E ele saiu de lá sem conseguir falar, e as pessoas que estavam lá fora perceberam: não, ele deve ter visto uma visão lá dentro do templo, né? Só tem isso em Lucas, tá? A narrativa do encontro de Maria e Isabel, né, a mãe de Jesus com a mãe de João, a saudação de Maria, fazendo com que a Isabel, que já estava grávida, com 6 meses de gravidez, a criancinha saltasse, né, dentro do seu ventre. Tudo isso, todos esses detalhes, você vê em Lucas. Seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. Até para narrar a ressurreição de Jesus, ele dá detalhes, como aqueles dois no caminho de Emaús, só vem em Lucas. Aqueles dois que já estão abandonando e indo embora, porque, segundo eles, Jesus, né, não havia ressuscitado, ainda que estivesse ainda no 3º dia, mas eles já estavam sem esperança. Jesus foi buscar eles no caminho de Emaús. Só vê isto em Lucas. Segunda característica, a qualidade excepcional do seu estilo literário, empregando um vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega. Dos evangelistas, ele era o mais culto, o mais bem preparado, tá? Ele é um médico. Lucas, irmãos, ele foi companheiro de Paulo, inseparável companheiro de Paulo. Quando Paulo escreve a sua última carta, já à beira da morte, já sentindo, né, irmãos, a proximidade da morte, ele diz isso: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida é chegado, tá? E aí Paulo, ele se lamenta por um instante pela ausência de irmãos amados junto a ele, e ele se expressa da seguinte maneira: só Lucas está comigo, só Lucas permanece do meu lado. Então Lucas, né, permanece ao lado de Paulo até o final da sua vida, do seu ministério aqui na terra. É um homem culto, irmãos, é um médico, e quando ele vai escrever, escreve com uma qualidade excepcional, um domínio excelente da língua grega. O Novo Testamento foi escrito no grego, tá? E esta característica a gente vê aqui no Evangelho de Lucas. Terceiro, o alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos, né? É a expressão usada por Lucas. Então, o alcance universal do Evangelho, não somente para os judeus, mas salvar a todos, judeus e gentios igualmente. Quarto, ele salienta a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, pobres e os socialmente marginalizados, tá? Nós vemos isso em Lucas. Quinta característica, sua ênfase na vida de oração de Jesus, nos seus ensinos a respeito da oração, da necessidade da oração. Sexta
característica, o notável título de Jesus neste evangelho. Isso aqui é lindo, irmãos, é maravilhoso. Lucas dá um título notável para Jesus. Ele trata Jesus como filho do homem. Essa expressão é maravilhosa, mostra a humanidade de Jesus. Filho do homem, veio para salvar o que se havia perdido. Sétima característica, seu enfoque sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam a Jesus e a sua mensagem. Se a gente vê, por exemplo, no encontro de Zaqueu com Jesus, quando Zaqueu está lá em cima da árvore, né, escondido, e Jesus passa: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas diz que Zaqueu desceu da árvore rapidinho e recebeu Jesus com gozo, com alegria. Então, esta ênfase, né, de Lucas, descrevendo o gozo, descrevendo a alegria que caracterizava aqueles que recebiam, que abriam o coração para Jesus Cristo, o gozo e a alegria que sentiam. Por exemplo, Zaqueu. Oitava característica, sua ênfase na importância e preeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo. Está visto também em Lucas esta ênfase na importância e na proeminência, no destaque do Espírito Santo na vida do próprio Cristo e na vida dos seus discípulos, do seu povo. Então são estas as características aqui no livro de Lucas. Então fechamos aqui os 4 evangelhos: João, Marcos, Mateus e Lucas. O segundo tópico da nossa lição, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, irmãos, ele é uma sequência, ele é considerado um livro histórico pelos estudiosos da palavra do Senhor, tá? Ele é considerado um livro histórico. É a continuidade, né, o final, ele narra o final do ministério do Senhor e a continuidade da pregação das boas novas de salvação, agora pelos discípulos, pelos servos do Senhor, tá? Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, tá? E ele começa assim de uma forma interessante. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, vamos ver como começa o livro. Atos 1. Olha como Lucas começa a escrever o livro de Atos, e vejam como ele é realmente um detalhista, né? Um minucioso. Ele mesmo se acha assim, ou seja, ele diz: fiz o primeiro tratado. Quem é esse primeiro tratado? É o Evangelho, tá? Fiz um primeiro tratado, é endereçado a um tal de Teófilo, tá? Então ele diz assim: fiz o primeiro tratado. Quem é esse primeiro tratado? É o Evangelho que ele escreveu, o Evangelho de Lucas, tá? Então ele diz: ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, tá? Então o que ele está dizendo? Olha, eu fiz o primeiro tratado, escrevi o primeiro livro, é o Evangelho, tá? E nele eu me preocupei em escrever acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Me preocupei não só em mostrar o que Jesus fez, mas também o que Jesus ensinou. Isto até o dia em que ele foi recebido em cima, ou seja, até o dia da sua ascensão, não antes de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, porque no final do Evangelho de Lucas, Jesus está dizendo para os apóstolos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então é isso que Lucas está
É dessa forma que ele abre o livro de Atos, né? Não antes de ter dado mandamentos. Que mandamento? Para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo. Tá? E aí então ele começa a narrativa do livro de Atos, ele narra o momento da ascensão de Jesus, a promessa do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do poder, né? Ele narra no capítulo 2 a descida do Espírito Santo, e nos capítulos seguintes ele narra, né, o começo da igreja primitiva. Então é um livro histórico, tá? É um livro que termina com Paulo preso em Roma, a primeira prisão de Paulo em Roma, e é um livro que não tem final. Quando você chega no finalzinho do livro de Atos, você percebe que a história continua sendo contada, tá? Não é um livro que te dá um encerramento, tá? Porque a história continua sendo contada, né? Ele vai até a primeira prisão de Paulo em Roma, mas a história continua sendo contada, ou seja, a igreja continua realizando o trabalho e a obra do Senhor. Então, a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando o nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:5. O cumprimento desta promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então, o livro de Atos assim, alguém já disse, né, que não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, né? O livro de Atos mostra o começo do ministério do Espírito Santo. Lembram-se que Jesus havia dito que iria de volta ao Pai, mas que enviaria o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, que estaria convosco, ou que estará convosco, e vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então, quando chegamos em Atos, começa então o ministério do Espírito Santo, tá? Então ele começa o livro com a narrativa da ascensão do Senhor e a promessa, versículo 8 de Atos 1: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a promessa da descida do Espírito Santo, que capacitaria os discípulos para serem testemunhas. Uma observação nesta palavra testemunhas, no original mártires, tá? Pessoas que dariam até a sua vida por amor ao Evangelho, tá? Então a capacitação, né, viria através do Espírito Santo, a capacitação para que eles se tornassem testemunhas destemidas, ousadas da palavra do Senhor, tá? E isso, irmãos, a gente vê de forma clara, cristalina, porque antes da descida do Espírito Santo, os discípulos estavam como? Trancados, trancafiados, com medo dos judeus, portas cerradas. Eles estavam em oração, mas eles estavam com portas fechadas, cerradas. E Lucas enfatiza: com medo dos judeus. Quando desce o Espírito Santo, o medo vai embora, a capacitação chega, o poder dá a eles um revestimento extraordinário, capaz de enfrentar os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, capaz de enfrentar a morte, para levar a palavra do Senhor adiante, tá? Então esta virtude, este poder, tá? No grego, irmãos, esta palavra virtude, tá, é dunamis, tá? Poder, força, tá? Para capacitar os discípulos para a pregação
da palavra do Senhor. Lembra-se que Jesus tinha dito: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Por que não prevaleceriam? Porque os discípulos e a igreja estaria revestida de um poder extraordinário, sobrenatural do Espírito Santo, que capacitaria esta igreja para fazer a obra do Senhor. Daí a importância, irmãos, singular de um crente ter esse revestimento, de ter esse poder, de ter esta autoridade, tá? A necessidade que a igreja tem de ter esta graça, esse poder, esta virtude, esta unção, porque a obra de Deus não é feita na carne, não é feita com intelecto humano, com sabedoria humana, mas ela é feita pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então nós temos em Atos 1 a promessa desse revestimento, tá? E isso, amados irmãos, acontece não muito depois deste fato, ou seja, da ascensão do Senhor Jesus. 10 dias se passaram, tá? Entre esta palavra do Senhor e o cumprimento da promessa. Aí nós vamos para o capítulo 2 de Atos. No capítulo 2 de Atos, nós temos o quê? A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 anos antes de Cristo. Vejam como Deus, irmãos, Ele trabalha ao longo do tempo e Ele tem o tempo certo de agir. Quanto tempo, irmãos? O profeta Joel profetizou isso, 835 anos antes de Cristo. O profeta dizia: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o que acontece em Atos 2 é cumprimento de Joel, palavra profética de Joel, 835 anos antes de Cristo. E estudar aí, irmãos, mais ou menos uns 870 anos, porque Jesus veio, Jesus morreu com cerca de 33 anos, então daí aproximadamente aí 870 anos para Deus cumprir. Quantas coisas passaram, irmãos? Quantas coisas aconteceram na história antes dele cumprir a sua palavra. Pedro diz: olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele tanto pôde agir, né, de forma repentina, resumir 1000 anos em um dia, como ele também pôde trabalhar ao longo de um tempo, né, longo, né, porque ele é eterno. Ele não se prende à contagem de dias e de anos como nós. E o poder dele é tão grande que ele pode abreviar como pode alongar. Então, é o Deus que nós servimos, né? O maravilhoso Deus que nós servimos. Agora, o que cabe a nós é confiar nas promessas do Senhor. Nós temos uma promessa de Deus. Jesus, antes mesmo de subir ao céu, disse que voltaria. Quantos anos já se passaram? Mais de 2000 anos, e Jesus ainda não veio. Mas isso não quer dizer que ele não vai vir. Ele vem, ele voltará. E nós não podemos duvidar desta palavra, desta promessa, porque Jesus vem. Amém? E ele diz: a hora que vocês menos pensam é a hora que eu vou chegar. Então estejamos atentos, alertas, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que ele há de vir. Só sabemos que ele vem. Amém? Então este evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber
o avivamento que vem do alto. Então, Lucas mostra o cumprimento da promessa, Atos 2, desce sobre os discípulos o Espírito Santo. Jerusalém está numa época de festa, é festa de Pentecostes. Jerusalém está entupida de gente, de judeus vindos de todas as partes para adoração. É uma festa anual, importante para os judeus. E o Senhor, irmãos, e essa festa de Pentecostes era uma festa comemorativa, dos primeiros frutos da terra, da colheita. Então era uma festa instituída por Deus aos judeus para comemorar a bênção de Deus no campo, ou seja, a colheita. Então eles faziam esta festa de Pentecostes, e é justamente nesta ocasião que desce o Espírito Santo, porque se os judeus estão comemorando a colheita do campo, Deus está, irmãos, pronto para começar a colheita de almas. Coisa interessante, uma coisa ligando a outra, Justamente, não é coincidência, não. Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósito. Então, justamente na festa que eles comemoravam a colheita no campo, o Senhor faz com que o seu Espírito Santo desça, capacita, reverte os seus discípulos para começar a grande colheita de almas. Quando Pedro se levanta naquele dia, irmãos, para explicar aquilo que está acontecendo, porque as pessoas começam a dizer: que negócio é esse, eles nunca viram aquilo, 120 crentes falando em línguas estranhas. Imagina o barulho que foi, imagina a glória que desceu naquele dia, com aquele ímpeto todo, irmãos, com o poder de Deus, revestindo aqueles irmãos, 120 crentes que estavam orando, todos eles cheios do Espírito Santo. O barulho deve ter sido grande, e as pessoas que estavam ali começaram a ficar intrigadas, e perguntaram o que era aquilo. Alguns até zombavam, eles estão cheios de mosto, ou seja, embriagados. E aí Pedro viu a necessidade de se levantar e explicar às pessoas o que estava acontecendo. Então ele começa uma pregação, a sua primeira pregação. Ele diz: olha, eles não estão embriagados, sendo esta a hora do dia, ou seja, de manhã. Está aqui é cumprimento da promessa de Joel, que dizia lá no seu tempo, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa uma pregação, e a colheita começa. Quando Pedro faz o apelo, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. A colheita começou, e a colheita ainda não terminou, porque Jesus continua ainda salvando em nossos dias, amém? A história continua, irmãos. A igreja ainda está por aqui, está fazendo história, Hoje nós somos a geração que estamos fazendo a história, fomos chamados por Deus para fazer a história nos nossos dias. Uma geração vai, outra vem, mas a palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada e tem que ser anunciada. Hoje é nossa incumbência, é nossa responsabilidade. Nós somos esta geração que tem esta incumbência de propagar as boas novas de salvação. Se Jesus não vier, por enquanto, nós vamos embora. A geração que está, irmãos, hoje na juventude vai dar continuidade ao trabalho. A história vai continuar sendo contada, a igreja vai continuar trabalhando, e ela só vai cessar o seu trabalho quando for arrebatada aos céus de glória. Então é nossa responsabilidade, está, irmãos, na nossa responsabilidade. Nós somos a geração atual que tem a responsabilidade de continuar essa história. Essa história é linda, grandiosa e gloriosa. Começou de uma forma tão maravilhosa, irmãos, com a descida do Espírito Santo. E Lucas vai narrando então, na sequência do livro de Atos, uma coisa interessante que nós vemos, no livro de Atos, é a chegada do Evangelho aos gentios, os primeiros gentios a receber o Evangelho. Capítulo 8 de Atos foram os samaritanos, que abriram o coração para Deus,
receber uma palavra. O Evangelho teve, irmãos, uma excelente aceitação entre os samaritanos. Logo eles, irmãos, que eram odiados pelos judeus, abriram o coração para a palavra. Está no capítulo 8, né? O Evangelho chegando em Samaria. Tá? E para, irmãos, confirmar, né, que Jesus Cristo morreu por todos, não somente para os judeus. Nós temos, por exemplo, no capítulo 10, a conversão de Cornélio, um gentio, né, com toda a sua família. E nós temos depois a comissão de Paulo, chamado para ser apóstolo aos gentios. Lucas narra as viagens missionárias de Paulo, os seus feitos, né, o que realizou, e o livro de Atos então vai terminar com este grande apóstolo preso em Roma, a primeira vez que ele foi preso, ele estava em Roma. Tá? Assim termina então o livro de Atos, mas a história continua sendo contada pela igreja. Amém? Bom, para finalizarmos a nossa lição de hoje, tá? Já vimos os evangelhos, já vimos o livro de Atos, agora vamos para as epístolas e o Apocalipse, para finalizar a nossa lição de hoje. O panorama, né, que nós estamos traçando no dia de hoje. Bom, as epístolas, irmãos, elas se dividem em duas classificações. Temos duas classificações aqui nas epístolas. Temos o que nós chamamos de epístolas paulinas. Por que esse nome? Epístolas paulinas. É claro, é evidente que é porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Tá? Então, Paulo escreveu cerca de 13 epístolas, tá? E são chamadas de epístolas paulinas. Então, após a sua dramática conversão, Paulo passa por uma radical transformação de vida. De perseguidor, ele é transformado por Deus em pregador, perseguido, pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Paulo era um homem super capacitado, diferente de Pedro, que não era um homem culto, era um pescador. Paulo não, Paulo era um homem culto, letrado, né? Ele diz que aprendeu aos pés do maior mestre da lei dos seus dias, chamado Gamaliel, tá? E Deus então o comissiona, o transforma de um perseguidor implacável da igreja. Nos primeiros capítulos de Atos nós vemos o trabalho de Paulo, né, contra a igreja do Senhor, a sua conversão no capítulo 4, e a transformação que Paulo experimentou em Cristo, sendo transformado por Deus em pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Escreve 13 cartas entre igrejas e pessoas. As cartas de Paulo, algumas endereçadas a igrejas, outras endereçadas a pessoas, como Filemão, por exemplo, tá? Uma carta destinada a pessoa como Tito, como Timóteo, tá? Cartas endereçadas a pessoas, e cartas endereçadas a igrejas, como Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Romanos, e cartas destinadas às igrejas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar alguns temas importantes, como em Romanos, que Paulo destaca a justificação pela fé, tá? Pela fé em Deus, está lá em Romanos capítulo 5. A salvação em 1 Coríntios e também em 2 Coríntios, Paulo fala da salvação em Cristo, do Cristo que foi morto. Ele resume a pregação do seu evangelho da seguinte maneira: pregam um Cristo que foi morto e ressuscitado ao terceiro dia. Esta é a pregação, a síntese da pregação de Paulo.
pregava Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. A transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo trata disso, acerca deste assunto, aos irmãos ali de Tessalônica, porque havia ali, né, irmãos, uma espécie de preocupação dos irmãos, eles esperavam Jesus para os seus dias, e eles perceberam que alguns irmãos estavam morrendo, e aí a preocupação, e aí Jesus não veio, e o irmão fulano morreu, e agora, o que vai ser dele? Porque Jesus não veio ainda, mas ele morreu, eles não tinham ainda ensinamentos acerca da ressurreição do corpo, e eles ficavam preocupados, eles esperavam Jesus para os seus dias, e as pessoas iam morrendo, os irmãos iam morrendo, e eles começavam a ficar preocupados, o irmão fulano de tal morreu, e Jesus não veio, o que será dele? O que vai acontecer com ele? E Paulo então percebe esta inquietação, e então escreve e explica: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, acerca daqueles que estão morrendo, porque eles vão ressuscitar. Então Paulo explica o que vai acontecer. Nós que estamos vivos vamos ser arrebatados, não sem antes de eles serem ressuscitados. Eles vão ser ressuscitados primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Isso simultaneamente, não é com espaço de tempo, de ano, não, é simultaneamente. Os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, com um corpo glorioso, semelhante ao corpo dos anjos que estão nos céus. Isso trouxe calma ao coração do povo, ou seja, da igreja, que andava preocupado com aqueles que estavam já dormindo no Senhor. O advento da alegria dos salvos em Filipenses, Paulo escreve esta carta à cidade de Filipe, a igreja que está em Filipe, aos filipenses. Paulo está preso, está na prisão, ele escreve esta carta da prisão, e é uma das cartas mais alegres e felizes de Paulo. Interessante isso, nós vemos nesta carta Paulo várias vezes dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria de ser um escolhido por Deus, um salvo em Cristo Jesus. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, tenho gozo, tenho alegria, tenho prazer em ser escolhido pelo Senhor. Amém? Seguindo, todavia, especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, quando escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse apelo continua a ecoar atualmente, ou seja, este apelo de Deus: enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, vivam continuamente cheios do Espírito Santo. Esse apelo de Deus a nós continua ainda ecoando em nossos ouvidos. Ouvimos palavras, ouvimos mensagens da parte de Deus, nos incentivando a isso, a vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, regada pelo Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus para com cada um de nós. Amém? Epístolas gerais, ou também chamadas de epístolas universais. Estas epístolas apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte
a verdadeira vida cristã. Estas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Revelam também o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras. Tiago, por exemplo, fala disso. O valor da santificação, Pedro fala muito sobre isso, e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. João fala muito sobre isto, sobre o amor de Deus derramado em nossos corações. João disse: se você não consegue amar o seu irmão, você está em trevas, nunca esteve na luz, tá? Então são palavras que nós vemos nestas epístolas gerais. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, para se ter uma vida cristã avivada, nós precisamos lançar mão disso aqui, desses princípios, tá? Para que tenhamos então uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida plena, irmãos, uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, não se constrói do dia para a noite. É um trabalho incessante, é uma santificação constante, é uma separação do mundo, né? É um buscar constantemente o reino de Deus e a sua justiça, é pensar nas coisas que são de cima, tá? É ter uma vida, irmãos, assim, transformada, santificada, aperfeiçoada pelo Espírito Santo, para que tenhamos uma vida plena, abundante, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos nos ater a esses princípios, a necessidade que nós temos, amados irmãos, de viver o amor de Deus, de amar o irmão, de amar o próximo, de cuidar uns dos outros, de honrar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de orar uns pelos outros, tá? Se quisermos ter uma vida cheia, plena, né, nós precisamos desses princípios, ter na nossa vida estas coisas, a prudência, a humildade, a santificação, né, a consagração das nossas vidas, a separação do pecado, a separação do mundo, tá? Isto vai nos levar a uma vida avivada, a uma vida abundante. Ninguém que cocheia entre dois pensamentos, né, vai ter uma vida avivada. Ninguém, irmãos, que está com um pé na igreja e um pé no mundo, vai ter uma vida avivada. Para se ter uma vida avivada, para se ter uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso nos ater a isso, ou seja, há necessidade de uma vida de santificação, uma vida de separação do mundo, de consagração a Deus, de cuidados, irmãos. Vida cristã exige cuidado, cuidado constante. A gente não pode dormir, a gente não pode vacilar, a gente não pode se distrair. Vida cristã é trabalho, vida cristã é estar constantemente aos pés do Senhor, constantemente examinando as nossas próprias vidas, cuidando da nossa santificação, para que tenhamos, irmãos, uma vida avivada. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando Paulo orienta aqueles irmãos a se encher do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Se você for recorrer ao texto original, ao grego, né, em que foi escrito a palavra, este enchei-vos do Espírito Santo, conota a ideia de permanecer constantemente cheios do Espírito Santo. Essa é a ideia de Paulo, ao escrever isto para aquela igreja de Efésios, aos Efésios. Olha, vocês precisam ter uma vida constantemente cheios do Espírito Santo. Essa vida constante, cheia do Espírito Santo, ela é antagônica, tá? Ela difere daquela vida de altos e baixos, irmãos, tá? Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, tá? O viver constantemente cheios do Espírito Santo né, irmãos, trabalhoso, não é fácil isso, tá? Nós precisamos todo dia estar alimentando a nossa alma e o nosso espírito com as coisas de Deus. Quando a gente para de fazer isso, quando a gente
dá uma cochilada, sofre um apagão, a gente percebe a chegada da fraqueza espiritual, da debilidade espiritual. Isso é muito fácil, irmãos, de se ver e de se notar, tá? De se detectar. Tá? O corpo espiritual, tá? Ele carece dos mesmos cuidados do corpo físico. Tá? É claro que o alimento é diferente, mas o cuidado, né, ele tem que haver. Se você não cuidar do seu corpo físico, o que é cuidar do corpo físico? É alimentar. Né? O seu corpo físico precisa de alimento. Se você não se alimentar, ele vai se enfraquecer. Ele vai ficar susceptível a bactérias, a doenças, a enfermidades. Ele vai adoecer. E se você não abrir os olhos, ele vai morrer. Tá? Então, é o cuidado que a gente tem com o nosso corpo físico. A gente alimenta, a gente come, a gente, né, procura vitaminas, porque a gente sabe que precisa, né, para manter saudável o corpo físico. Exercícios, enfim, há uma série de cuidados que a pessoa tem com o seu corpo físico para mantê-lo saudável. A intenção disso tudo é manter o corpo saudável, né? Longe de doença, longe de enfermidade. Apesar de que nós sabemos que esse corpo é carnal, ele é finito e um dia ele vai ficar doente, com todos os cuidados que a gente possa ter, um dia ele vai enfermar, isto é, da vida. Tá? Então, em relação ao corpo físico, a gente cuida, não cuida? A gente tem cuidado. Tá? A gente tem medo de doença, tem medo de ficar doente, tem medo de ficar internado, tem ojeriza, hospital, então a gente se cuida. Na medida do possível a gente se cuida. O corpo espiritual, irmãos, ele exige cuidado também. Tá? Assim como o corpo físico precisa de alimento, o espiritual também. Tá? Então, se você não alimenta o seu corpo espiritual, o que vai acontecer? Ele vai enfraquecer, e ele vai adoecer. Tá? E se você não se despertar, ele vai sofrer a morte espiritual. Tá? Com que alimentamos o nosso corpo espiritual? Com arroz e feijão? Não. O nosso corpo espiritual exige alimento específico, é espiritual. E se é um corpo espiritual, o alimento não é físico, é espiritual. Não queira alimentar o espírito com alimento físico, não dá. Tá? É corpo espiritual, alimento espiritual. Corpo físico, alimento físico. Corpo espiritual, alimento espiritual. Tá? Qual é o alimento do espiritual, do corpo espiritual? Oração, consagração, leitura da palavra, estudo da palavra. Tá? Isto é alimento do corpo espiritual. Santificação, separação do mundo. Né? Quando falamos em consagração, estamos falando de separação. Uma pessoa consagrada é uma pessoa separada para Deus. Lembram-se dos vasos lá de Jerusalém? Só eram utilizados no templo, no culto a Deus, não podiam ser utilizados para outras finalidades. Isso é consagração. Então, consagrado significa separado para Deus, consagrado para Deus. Tá? Isso é o sentido de consagração. Quando você fala em consagração, eu preciso me consagrar a Deus, né? Às vezes a gente pensa, consagração é orar, vou orar, não, consagração é separação, tá? Separação do mundo, separação do pecado. Algo, um utensílio, tá? Ou uma pessoa, um indivíduo consagrado a Deus, é uma pessoa separada. No Antigo Testamento nós tínhamos o Nazireu, que eram aqueles homens separados, consagrados a Deus, desde o ventre da mãe. Sansão era um deles. Tá? E a eles tinham uma série de regras que eles precisavam cumprir para não manchar o seu nazireado. Tá? Isso é a ideia de consagração, separação.
Então, uma pessoa consagrada a Deus é uma pessoa separada, divorciada do mundo, consagrada para Deus, tá? Propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, o corpo espiritual exige consagração, separação do pecado, separação do mundo, né? Porque o pecado é uma doença que atinge o corpo espiritual, que faz adoecer e que faz morrer a vida espiritual que existe em nós, tá? Então, se viver constantemente cheio do Espírito Santo implica em tudo isso, irmãos, tá? Uma vida consagrada, uma vida separada a Deus, amém? Finalizando a nossa lição de hoje, no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, também o último a ser escrito, 90 a 96 depois de Cristo. Ele traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Traz para nós a revelação do Cristo glorificado, já no capítulo 1, João vê Jesus glorificado. Traz para nós a revelação das coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, 2 e 3 de Apocalipse. Traz para nós em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Traz para nós o evento da grande tribulação, 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Então, este é o livro final da Bíblia, o livro de Apocalipse. É um livro escatológico, tá? Ele começa, amados irmãos, com as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, e depois começa a tratar de assuntos escatológicos. Nele nós vemos a grande tribulação, né, os juízos de Deus ao mundo, ao reino do anticristo, a derrota do anticristo pelo Senhor Jesus Cristo, que voltará e vencerá o anticristo no final da grande tribulação, e a instalação do reino milenial, dos 1000 anos, o reino de Cristo aqui na terra. É isso que trata então o livro de Apocalipse, tá? O último livro da Bíblia. A conclusão da nossa lição: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra, tá? Então, tudo, irmãos, converge para a vontade de Deus em relação à igreja, a missão que a igreja possui, que a igreja tem. Jesus, amados irmãos, ele em João diz: eu sou a luz do mundo. Em Mateus ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então temos esta responsabilidade. Ser cristão, irmãos, é muito mais do que ser um religioso, né? Alguém que tem uma religião. Ser cristão, ser seguidor de Cristo, ser servo do Senhor, implica em responsabilidades. Nós temos responsabilidades, irmãos. Nós somos colocados por Deus como sal da terra e luz do mundo.
Nós temos uma missão aqui, irmãos. Tá? Cada um de nós temos uma missão. Nós não estamos aqui à toa, nós temos uma missão a executar, uma tarefa a fazer, um trabalho a realizar, que é espalhar as boas novas do Evangelho do Senhor. Esta responsabilidade é de todos nós, todo seguidor de Cristo, todo servo do Senhor tem esta responsabilidade. Uns são chamados especificamente para levar as boas novas de salvação a determinados lugares, são os nossos missionários, que são chamados por Deus, vocacionados por Deus, que abandonam tudo, irmãos, para irem ao campo missionário pregar a palavra do Senhor. Outros, amados irmãos, têm a vocação e a missão de, em Jerusalém, ou seja, onde vive, onde trabalha, onde mora, com quem se relaciona. Todos nós temos essa missão de propagar o Evangelho. Alguns, amados irmãos, foram chamados para ficar em Jerusalém, ou seja, pregar, irmãos, na cidade onde vivem, no trabalho onde trabalham, na escola onde estudam. Outros são chamados para ir aos confins da terra, deixam seus lares, sua família, seu país, sua cultura, para irem se embrenharem em países de culturas completamente diferentes, de língua diferente, um chamado ardente dentro do coração, irmãos. Esse chamado, irmãos, o verdadeiro missionário tem um chamado, irmãos, um fogo que acende no seu coração, que é impagável. Ele não consegue, irmãos, a chama é tão forte, tão grande, que ele não consegue deixar de atender. Uma certa ocasião eu ouvi um testemunho, irmãos, assim, maravilhoso, contado pelo pastor Gilvan, acerca de um jovem cristão, um servo de Deus. Ele estava, irmãos, na faculdade, ele estava cursando direito, já estava quase finalizando o seu curso, quando em plena sala de aula, Deus deu a ele uma visão de um lugar, irmãos, na Argentina, no interior da Argentina, e um chamado específico para isso. Ele teve uma visão em plena sala de aula. Deus mostrou o lugar, Deus mostrou a região, a província, onde ele iria pregar a palavra do Senhor de forma nítida, e acendeu um fogo tão grande no coração daquele moço, que ele, quando teve aquela visão, ele saiu da sala de aula, no meio da aula, interrompeu a aula e foi embora para casa. E chegou em casa, irmãos, ele foi contar para sua mãe. A mãe dele, irmãos, era viúva. O pai dele tinha trabalhado na Petrobras e tinha deixado um salário assim bem assim forte, ou seja, alto para ela. Ela vivia bem com a pensão do esposo, do marido, e quando ele chega em casa, e o sonho dela era ver o filho terminando, concluindo o curso que ele estava fazendo, e quando ele chega com aquela notícia, ela não caiu bem no ouvido dela, e ela disse: não, meu filho, a mãe tem condição, vamos pagar, vamos financiar um missionário para ir para lá, a mãe financia, mas você não, você está no final do seu curso, não pode ir para lá. Enfim, tentou de todas as formas tirar da ideia desse jovem o pensamento de ir para o campo missionário. E aí ele ficou num dilema. A mãe era doente, cardíaca, e ele começou a orar a Deus: Senhor, eu quero ir, tenho uma chamada para ir, mas eu não posso deixar minha mãe doente, enferma, ela pode sofrer um ataque cardíaco, morrer, e eu vou ficar com esse peso na minha consciência. Aí ele disse: Senhor, se o Senhor está me chamando realmente, coloca no coração da minha mãe, esse pensamento também, para que ela me libere, que eu quero ir em paz, quero ir fazer a obra do Senhor, mas sabendo que minha mãe está em paz com o meu chamado. Ele começou a orar nesse sentido. E essa irmã, um certo dia, irmãos, ela estava dormindo à noite, e ela teve um sonho
um sonho, irmãos, terrível. Deus deu a ela um sonho, uma espécie de uma visão, onde havia, irmãos, um grande precipício, e um monte de pessoas, irmãos, com os olhos tampados, vedados, caminhando, correndo, na direção daquele precipício, e caindo, e caindo, e caindo, e ela naquele terror no sonho, aquele monte de gente, né, correndo com os olhos vendados, caindo naquele precipício, e de repente ela vê uma criança ainda, um menino ainda, né, uns 12 anos mais ou menos, também com os olhos vendados, e correndo na direção daquele precipício, e ela no sonho foi correndo atrás daquele menino, daquela criança, e a criança caiu, né, no precipício, mas ficou agarrado num galho de árvore, e ela se esforçando para pegar aquela criança, né, salvar aquela criança, e no sonho ela orou a Deus, disse: Deus, me ajuda a salvar essa criança, me ajuda a salvar essa criança, no sonho. E aí então ela ouviu a voz do Senhor dizendo: você quer que eu salve essa criança? Você realmente quer que eu salve essa criança? E ela disse: eu quero, Senhor, salva essa criança, eu quero, me ajuda, salva essa criança. Aí a voz diz: libere o teu filho para a missão. Aí ela acordou do sonho, bateu na porta do filho e disse: faça as malas, vamos embora. E eles foram para pegar a palavra do Senhor. Esta é a nossa missão aqui na terra, irmãos. Deus nos deu essa missão de estarmos propagando as boas novas de salvação, e precisamos para isso, irmãos, ter um avivamento, sermos avivados, sermos cheios do Espírito Santo, para romper as barreiras. Sempre teremos oposições, sempre teremos o inferno no nosso calcanhar, o diabo tentando atrapalhar de todas as formas, mas se estivermos com uma vida revestida do poder de Deus, se estivermos cheios do Espírito Santo, nenhum obstáculo fará com que a gente desanime, com que a gente pare de fazer a obra que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a vivermos, sim, completamente cheios do Espírito Santo do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Bondoso Deus e Pai Celestial, queremos te louvar, te agradecer por esses momentos que aqui passamos em tua casa, Senhor, a meditar na tua gloriosa e santa palavra, a falarmos de avivamento, Senhor, um tema tão atual, Senhor, tão necessário, tão presente em nossa realidade, Deus, em nossas vidas, Senhor. Levanta uma igreja avivada, Senhor. Levanta, Senhor, crentes avivados, crentes cheios do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, cada dia mais do teu Espírito. Nos aviva, Senhor. Ó Deus eterno, nos dê, Senhor, forças para estarmos, Senhor, aos teus pés, em constante oração, em consagração das nossas vidas, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Era a oração de Abacuque e é também a nossa oração. Aviva-nos, Senhor. Enche-nos cada dia mais do teu Espírito Santo, Senhor. E a responsabilidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nos ajuda, Senhor, a realizar, a fazer, Senhor, a cumprir o teu ID, meu Deus. Pai querido e santo, que o nosso pensamento, Senhor, que a nossa, ó Deus, aleluia, o nosso desejo seja esse, Senhor, a nossa missão aqui na terra, Senhor, nos ajuda a cumprir, Senhor, da forma melhor que pudermos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, ajuda a vencer, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas indecisões. Dá-nos ousadia, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos determinação, Senhor. Ó Deus, enche-nos cada dia mais
do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor, para que enfim possamos estar, Senhor, realizando o teu querer e a tua vontade em nosso viver. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos por esse momento. Te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, acampa teus anjos ao nosso redor, conceda-nos uma tarde abençoada e à noite nos prepara para que estamos mais uma vez louvando, exaltando e glorificando o teu santo nome. Em o nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém, irmãos. Que a gloriosa paz do Senhor seja com todos vós hoje e sempre. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.